estás no controle. Deus, tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Deus, tu estás no controle. Deus, tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Deus, tu estás no controle. Deus, tu estás. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa.
Amém? Estamos aqui em mais um culto, hoje culto da família, e é para nós aqui um privilégio estarmos aqui louvando, adorando o Senhor. E nós, quando temos essa incumbência, né, de estarmos à frente, a gente tem essa preocupação, a gente busca em Deus, pede para que Ele esteja ministrando os nossos corações. E para esses louvores que nós vamos estar louvando aqui, cantando junto com os irmãos, o Senhor nos levou a analisar a vida do profeta Elias. A história dele está registrada no primeiro livro de Reis, no capítulo 17, capítulo 18 e no capítulo 19. Elias significa Jeová é o meu Deus. Queria pedir para que os irmãos abrissem suas Bíblias em Tiago 5:17. Tiago 5:17 e 18. Diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Versículo 18. Orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então esse Elias, que significa Jeová é o meu Deus, como nós acabamos de ler, uma pessoa comum como nós. Mas nós vimos aqui que ele teve sua oração respondida. Ele pediu e o Senhor concedeu. Primeiro ele pediu que não chovesse e assim não choveu. Depois ele pediu que chovesse e assim Deus mandou. Como será que ele fez para conseguir isso? Ele submeteu-se inteiramente ao poder e à graça do Senhor. Sabe como? Dependendo dele para tudo. O Senhor o ouviu. Então, se o Senhor ouviu a oração de Elias, Ele pode ouvir a minha oração, a tua oração. Amém. Se ele era uma pessoa comum como nós. Então, o que nós precisamos é ter essa humildade que Elias teve. Para que Deus nos ouça, é necessário nós sermos justos. É preciso dessa humildade. Assim como Elias, que nós também venhamos declarar que somos totalmente dependentes de Deus. Que possamos ter essa mesma intimidade de pedir algo e ver acontecer. Amém? Vamos ficar em pé? Neste momento, vamos estar apresentando ao Senhor as nossas vidas. Você pode estar agradecendo por tudo que Ele tem feito. E você já pode estar colocando o seu pedido. Peça ao Senhor. Peça ao Senhor como Elias fez, porque o Senhor vai nos atender também. Senhor, nós queremos te agradecer por mais, ó Pai, esse privilégio, por essa oportunidade de estarmos aqui em sua casa, te louvando, te adorando, te bendizendo. Oh Jesus, obrigado, Deus. Queremos consagrar as nossas vidas diante do Senhor, queremos pedir que o Senhor esteja na direção de tudo aqui, ó Pai. As nossas vidas nós entregamos ao Senhor, ó Pai. Glórias a Ti, Senhor. E ainda, como eu falei, a história dele está no livro de Reis. Lá em 1 Reis 18, tem outra situação bem interessante. No versículo 36 ao 39 diz assim: chegando-se a hora da oferta de manjares, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que Tu és Deus em Israel, que eu sou Teu servo, que conforme a Tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo reconheça que Tu, Senhor, é Deus, e que Tu fizesse voltar o seu coração para Ti.
Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Quando viu isso, todo o povo caiu com o rosto em terra e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias, ele desafiou o povo da sua época a descobrir que só o Senhor é Deus. Convocou o povo de Israel para deixar de servir a dois senhores e decidir o que desejavam seguir. Então, nós vemos ali no versículo antes, ele desafiando aquele povo, e aquele povo que adorava Baal passou o dia clamando, e o Baal não respondeu, mas o nosso Deus, o Deus de Elias, respondeu. E esse Deus está aqui nessa noite para nos responder. E para esse Deus nós vamos estar declarando, erguendo as nossas mãos aqui e declarando: quão grande é meu Deus. O meu Deus é um Deus poderoso. O meu Deus é um Deus forte. O Deus digno de ser louvado, digno de ser exaltado. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Lhe é a própria luz, e as trevas vão fugir. Tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor, e eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus,
todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Nosso Deus é o Deus poderoso, nosso Deus é o Deus de Elias, o Deus que o respondeu, e nessa noite Ele vai responder a minha oração, a tua oração, irmão. Basta crermos, basta nós termos fé e entregar tudo diante do Senhor, que nós possamos estar aqui, sim, declarando que nós confiamos nele e sabemos que Ele nos responderá, que Ele tem estado à nossa frente e tem aberto as portas em nosso favor. Como todo aquele povo viu que o Deus de Elias era um Deus vivo e fiel, todos aqueles que estão ao nosso redor vão perceber que nós servimos um Deus vivo, um Deus fiel, um Deus poderoso, um Deus impossível, e também vão querer servir esse Deus. Amém? Muitas vezes colocamos coisas acima de Deus em nossas vidas, né? É dinheiro, às vezes a nossa carreira, a nossa profissão, bens materiais, porque são coisas que todo mundo quer. Até mesmo a família. Hoje o culto da família, né? É bom a gente estarmos refletindo, às vezes a gente coloca o nosso cônjuge acima de Deus, ou até mesmo nossos filhos. E Mateus 6,33 diz, Jesus nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Então que nós possamos estar aqui, que nós não venhamos ter vergonha de pedir. Se nós queremos ver as coisas acontecer, nós temos que ter essa crença, que nós temos que pedir, nós temos que ter uma atitude, nós temos que abrir nossas bocas. Então não vamos perder a oportunidade. Pensa, irmão, fique à vontade. Amém? Deus também, né, hoje nós estamos falando sobre Elias. Deus também enviou a Elias a um lugar sem recurso, um lugar desértico. Ele foi alimentado por corvos, foi enviado a pedir o que comer na casa de uma viúva que mal tinha para ela e para o seu filho, né? Ela chegou a declarar para Elias que seu filho e ela estavam prestes a fazer a última refeição, pois ela achava que iam morrer, porque não tinham mais do que se alimentar. Problemas em casa, no trabalho, doenças, morte na família, dificuldades financeiras, podem até nos abalar, nos deixar deprimidos. Porém, que a partir de hoje, conhecendo a história de Elias, esse homem como eu, como você, nós, vou dizer assim, não vou falar eu desafio a vocês, porque eu me incluo nessa, porque essa palavra veio a mim. Deus mandou a mim que nós temos que se impor, nós temos que crer, né? Que os irmãos, que nós venhamos fazer como o profeta Elias, que também passou por momentos difíceis em sua vida. Em 1 Reis 19:4 está registrado que ele também desejou a morte, mas a sua depressão foi tratada pelo próprio Deus. Ele recebeu cuidado, amparo, alimento e foi revigorado por Deus. Deus nunca nos abandona e quer nos curar, quer restaurar nossa alegria de viver. Então, que nós possamos saber que Deus conhece, Deus sabe o que nós estamos passando. Nós não estamos sozinhos, não. Ele está conosco. Nós pensamos que estamos sozinhos, nós vemos as marcas só das nossas pegadas, mas é de Deus essa pegada, Ele está carregando nós no colo. Então que nós possamos estar cantando essa canção, todas as coisas cooperam para o bem. Que nós possamos declarar e estarmos colocando tudo na presença do Senhor. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade.
daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Sim, Jesus, que nós possamos, ó Pai, fazer como está escrito lá em Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Oh Jesus, nós deixamos, ó Pai, todas essas situações que têm nos incomodado diante de Ti. Confiamos no Senhor, ó Pai, e sabemos, ó Pai, que o Senhor está à frente. Jesus, desde já te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos porque o Senhor não nos abandona. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, Jesus, bendito, tudo deixarei. Sim, Senhor, entregamos tudo e deixamos diante do Senhor. São nos momentos mais inesperados e cruciais de nossas vidas que Deus prova a nossa fé, para ver onde estamos dispostos a responder aos seus desafios e para ver se somos capazes de crer e confiar tão somente em sua providência. A viúva, que está registrado aqui, de Elias,
experimentou o sobrenatural de Deus. Sabe por quê? Porque ela se permitiu, abriu mão do pouco que tinha, confiou no profeta e sua palavra. Ela viveu pela fé. Sua bênção chegou, pois serviu com gratuidade. Assim, a generosidade retornou a ela. Ela cumpriu o que Jesus nos pede: dai e vos será dado. Em Lucas 6,38 está escrito: deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las com as próprias mãos. Amém? Que nesse momento, né, um momento de oferta, que nós entregamos nossos dízimos ao Senhor, nós possamos estar com o nosso coração aberto, dispostos a entregar a nossa vida como oferta, sendo humilde como Elias, dizendo: Senhor, eu reconheço que eu não sou nada, que eu sou totalmente dependente de Ti. Senhor, me perdoa pelas vezes que eu coloquei algo acima de Ti. Jesus, eu quero tanto ser abençoada, mas eu tenho que buscar primeiro o Teu reino e a Sua justiça. Jesus, hoje eu reconheço e a partir de hoje eu quero viver uma nova história. Amém? Senhor, neste momento, ó Pai, nós apresentamos as nossas vidas diante do Senhor, como oferta de amor e sacrifício, Senhor. Declaramos que nós a partir de hoje queremos viver uma nova vida contigo, sabendo que o Senhor está sempre conosco, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem visto as nossas dores e o Senhor tem nos ajudado, e contigo é muito melhor. Muito obrigado por tudo, Deus. Que o Senhor esteja olhando, ó Pai, para a vida de cada irmão, cada pedido, cada necessidade que foi apresentada aqui, Senhor. Eu sei que o Senhor já entrou com a providência, Senhor, e desde já eu te agradeço, ó Pai. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração. Cada dia eu venha mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Declare: pois para Te adorar, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu venha mais e mais estar ao Teu lado, Senhor, estar ao Teu lado. amém, Jesus, muito obrigado. Obrigado, Jesus, obrigado. Fazemos desse hino a nossa oração, Senhor. Nós queremos estar do Teu lado, Senhor. Os irmãos podem se sentar. Enquanto o pastor já se aproxima aqui, só quero concluir, né,
o resumo da história de Elias, também, né, e hoje é culto da família, no livro de Reis, a história de Elias também está registrado a desgraça que abateu o rei Acabe e a sua família. Esse rei foi morto em batalha. Jezabel, sua esposa, né, foi atirada da janela do palácio, foi atropelada pelo carro de Jeú, e seus restos foram comidos pelos cães. Todos os seus descendentes foram mortos, conforme profecia do Senhor. A história dessa família teve esse terrível desfecho por causa de Jezabel, né? E nos leva como mulher a refletir, a pensar, a lembrar da importância de sermos, né, a mulher sábia, a mulher que caminha junto com o marido, a mulher que incentiva para as coisas do Senhor, para que não aconteça. Ela incentivava ao seu marido a servir a outro Deus. Ela era idólatra, ela era má, né? Eu incentivo os irmãos a ler a história de Elias. Assim como Deus ministrou todo esse mês, toda terça-feira nós ensaiamos aqui, e esse mês todo, Deus me levando, quando nós cantávamos o hino Quão Grande Meu Deus, vinha essa cena na minha mente do desafio de Elias, quando, né, desafiou os profetas de Baal. E assim, então, que os irmãos possam estar lendo em suas casas, 1 Reis 17, 18 e 19, a história de Elias. Então, a Jezabel, ela influenciou seu marido a fazer o que o Senhor reprovava, acarretando a maldição para a sua família, com todas essas consequências assoladoras. Então, que sejamos diferentes de Jezabel, que possamos buscar a bênção para a nossa família, que venhamos refletir sobre as nossas atitudes e fazermos a escolha certa, né? Que venhamos optar pelo Senhor, em servi-lo, servir com alegria, buscar primeiro Ele, para que depois as outras coisas nos acrescentem, como Ele já nos prometeu. Que nós venhamos declarar como Josué: eu e minha casa. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Graça e paz, irmãos e irmãs, amém? Glória a Deus, que bom que você está aqui nesse culto de domingo. Podemos dizer culto da família, que é hoje. E que bom que você está valorizando o culto presencial. Amém, irmãos? O hashtag é essa: valorize o culto presencial. Que bom que você está aqui neste domingo. Amém? Abra a palavra de Deus no livro de Isaías, no livro de Josué, capítulo 24. Eu quero ler alguns versículos, então logo você encontra, por favor, se coloque de pé. Aleluia. Josué, capítulo 24. A Fernanda acabou citando aqui um dos versículos de Josué, que é o que nós vamos ter como base nesta noite para a mensagem do Senhor. Amém, querido? Eu, particularmente, eu gosto muito desse texto. Eu gosto muito desse texto de Josué. 24, o versículo número 15. Amém? Todos encontraram? Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Josué, capítulo 24. Eu quero ler a partir do versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses, as quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais.
porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Coloque tua Bíblia no banco. Vamos ter um momento de conversar com o nosso Deus. Feche teus olhos. Incline sua cabeça. Aleluia. Fala com Deus. Eu penso que você saiu da tua casa nessa noite para prestar um culto de adoração ao Senhor. Eu penso que você saiu da tua casa nessa noite querendo que Deus fale ao teu coração. E Deus vai falar. Que você possa neste momento abrir o seu coração. Para Deus poder encontrar teu coração quebrantado. E Ele poder ministrar a sua vida nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Pelo privilégio que temos de estar na tua casa. Que privilégio é esse, Pai? Obrigado, Jesus. Obrigado por esse momento tão importante de estarmos aqui. Eu louvo a Deus por essas vidas aqui no culto presencial. Eu louvo a Deus também pelas famílias que nos acompanham através da internet. E que teu Espírito Santo, Pai, venha agir no nosso meio. Que todo pensamento contrário, todo espírito de distração, de inquietação, caia por terra. No nome de Jesus. Que a nossa mente e nosso coração estejam cativos agora à tua doce voz, a doce do teu Espírito Santo. No nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos nessa noite. Amém? Amém? Tome o seu assento. Glória a Deus. Josué está no final da sua carreira. Josué é aquele que caminhou com Moisés no deserto. E quando Moisés morre, Josué passa a ser o sucessor de Moisés, fazer o povo a entrar na terra prometida. O livro de Josué é um livro de guerra. Se você for parar para ler ele inteiro, um livro de guerra. E Josué era um comandante. Josué era um guerreiro. Eu não sei se teve a curiosidade, mas quando nós estudamos alguns homens da Bíblia, um exemplo aqui, nós vamos encontrar Davi, declarado, chamado, com homem segundo o coração de Deus. Mas todos nós conhecemos a história de Davi. Um homem que cometeu os seus deslizes. Mas queridos, se você for estudar a vida de Josué, você não vai encontrar deslize. Você não vai encontrar Josué errando. Um guerreiro. E aqui agora Josué está no final da sua vida. No capítulo 24. E até que chega esse versículo aqui, eu gostaria que você que está com a tua Bíblia aberta, volte aí, querido, um pouquinho, uma folha. Volta no Josué 23. Aleluia. E alguns versículos eu quero destacar com vocês aqui nessa noite. Josué exorta o povo a observar a lei do Senhor. E no versículo número 1 está escrito assim: e sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor a Josué, Josué já velho, idoso, muito velho já, entrado em dias. Aqui o povo já estava na terra, querido. Chamou Josué, ele chama todo Israel, aos seus anciões, e aos seus cabeças, aos seus juízes, e aos seus oficiais. E ele fala: eu já sou velho, he entrado em dias. Josué tinha ciência de uma coisa, que o seu fim estava próximo, dele partir, querido. Então ele reúne esse povo, ele faz aqui, podemos dizer, um relatório. E ele começa a falar a este povo: e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações por causa de vós
e porque o Senhor vosso Deus é que pelejou por vós. Ele vai seguindo, pula lá para o versículo 9. Pois o Senhor expeliu diante de vós grandes e numerosas nações, e quanto a vós, ninguém ficou em pé diante de vós até o dia de hoje. O 10. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, por quê? Pois é o mesmo Senhor vosso Deus que peleja por vós, como já tenho dito. Portanto, guardai a vossa alma para amardes o Senhor vosso Deus. Olha o 14, querido. E eis que aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis com todo o vosso coração que em toda a vossa alma nenhuma só palavra caiu, e todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus, todos vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. José traz esse relato, reúne os anciões, como nós vimos ali no versículo número 2, chama todo Israel, todos os seus cabeças, e começa a trazer à memória desse povo os seus feitos. E aqui agora, querido, onde nós lemos aqui o 14 e 15, depois que ele traz esse relato, traz à memória do seu povo tudo que Deus tinha feito por ele, aí ele começa a trazer essa conclusão. Agora, pois, temei o Senhor, serviu com sinceridade e com verdade. Algumas traduções, fidelidade. Deitai fora os deuses, as quais serviram os vossos pais, da além do rio do Egito, serviu o Senhor. Porém, se vos parece mal, vos servir o Senhor, escolhei hoje a quem vocês vão servir. Os deuses que serviram os vossos pais, da além do rio, os dos amorreus. Mas eu quero dizer para vocês, Josué fala para aquele povo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Culto de família. E talvez a pergunta, querido, nessa noite: o que eu posso aprender? Como falei para vocês, particularmente, eu amo esse texto, eu amo essa passagem. Como nós podemos aprender aqui com essa frase, com esse versículo: eu e minha casa serviremos ao Senhor? Querido, a primeira coisa que eu vejo, a primeira lição que nós podemos aprender, quando ele fala aqui, eu e minha casa serviremos ao Senhor, nos ensina o quê? Que é possível servir a Deus através dos nossos relacionamentos familiares. Podemos servir a Deus, sim, lá dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, dentro dos relacionamentos familiares. Por quê? Fazendo isso, vai ser possível nós alinharmos o que, irmãos? A vontade de Deus. A vontade de Deus para a nossa família. Fazendo isso, vai ser possível alcançar satisfação dentro do lar, com objetivo, querido, pautado aonde? Na verdade, na palavra, na escritura do Senhor. Fazendo isso, é possível você alinhar os teus projetos familiares, colocando a vontade do Senhor em primeiro lugar. Fernanda citou aqui o Mateus 6:33. Então é possível trazer, sim, é possível servir, sim, ao Senhor, aleluia, dentro do ambiente familiar. Uma família a serviço do Senhor. Amém, igreja? A tua família a serviço do Senhor. Porque servir é isso. Servir é serviço. E quando nós falamos, eu e minha casa serviremos ao Senhor, é serviço, irmãos. Uma família a serviço do Senhor. Mas talvez nós podemos pensar aqui o seguinte:
Pastor, eu entendo tudo isso. O que eu faço, o que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer para isso acontecer dentro da minha casa? Querido, para que isso aconteça, os nossos relacionamentos familiares devem estar pautados, devem estar alicerçados na verdade revelada na Escritura. O que diz o Salmo 127:1? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho. Então, a primeira coisa, querido, que nós precisamos trazer dentro da nossa casa, dentro da nossa família, aleluia, é muito sério isso aqui. Nós não podemos apenas declarar por declarar. Olha, eu e minha casa servimos ao Senhor. Ah, serve? Será que serve? Nós temos que colocar a nossa família ao serviço do Senhor, aleluia. Segundo a lição que eu aprendo, querido, quando Josué fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor, revela que a liderança de um verdadeiro líder começa dentro da sua própria casa. Às vezes as pessoas estão preocupadas com as coisas aí fora, mas dentro de casa, querido, está um caos. Dentro de casa é um caos, querido. As pessoas querem ganhar o mundo, mas estão perdendo dentro de casa. A liderança começa em casa. A liderança começa dentro da tua casa, querido. Aleluia. Se revela que a liderança de um verdadeiro líder começa dentro da casa. Josué não era simplesmente o líder de todo Israel aqui, mas primeiramente ele era o líder da sua família. Amém, igreja? Eu preciso ser o pastor da minha casa, o líder da minha casa, o líder da minha família em primeiro lugar. Porque a liderança vai começar lá, querido. Aleluia. Há muitas pessoas que se ocupam com coisas fora do seu contexto familiar. Há muitas pessoas que se preocupam em querer ganhar fora do seu contexto. E há muitas pessoas que querem mudar até o mundo. Mas a sua casa tem se perdido. O seu lar tem se perdido. Então eu quero nessa noite, que é isso que Deus está ministrando no teu coração. Eu quero que você saia com esse versículo de Josué aqui. Quando ele chega e coloca para o povo, ó, vocês escolham. Josué, vocês escolhem quem vocês vão querer servir. Mas eu quero dizer para vocês aqui, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Eu quero que você saia dessa noite, dessa igreja, deste lugar, você que nos acompanha nessa transmissão, querido, e que nós possamos analisar de fato mesmo, se no contexto familiar o Senhor está presente. Se no contexto familiar o Senhor, nós estamos servindo a Ele. Aleluia. Por quê, querido? A família ela precisa estar comprometida com a sua unidade. Né? A declaração que eu e minha casa é isso, nos ensina que dentro da unidade familiar não deve ser espaço para o individualismo egoísta. Uma casa dividida, ela não subsiste. Então, num contexto familiar, sim, irmãos, precisa haver uma família comprometida com a unidade. O marido saber escutar a esposa saber escutar o seu marido, e juntos caminhando em unidade. Quer ver um lar abençoado, quer ver um lar próspero, quer ver um lar onde Deus vai manifestar a sua graça, o seu poder, é um lar comprometido, irmãos, com a unidade. Aleluia. Deus dando direção à família, Deus dando direção ao casal, dando direção à vida dos nossos filhos. Aleluia. E Josué era este homem, querido. Ele não era alguém preocupado apenas consigo mesmo, mas com todos aqueles que dependiam dele. Por isso Josué não apenas diz, eu servirei, mas ele fala, eu e minha casa. Você vê aqui, querido, Josué não toma aqui você não vai encontrar uma tradução dessa maneira. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servir ao Senhor. E no final ali, não está escrito assim, eu vou servir o Senhor. Mas ele fala, eu e a minha casa. Amém, querido? Há muitos lares
que a desunião ela é muito grande. Há muitos lares que já perderam o diálogo. Há muitos lares, querido, que já não se conversam mais. Em nome de Jesus, que o teu lar não seja assim. Mas uma vez eu perguntei para quando eu pastoreava a igreja de Paranaguá, uma vez eu perguntei para uma pessoa, mas como é que está aqui na sua casa? Pastor, não tem diálogo. Ele senta num canto do sofá, eu sento no outro canto, ele está com o controle aqui da TV, vai mudando, passa horas, não existe mais. Talvez você conheça lares assim, talvez você esteja enfrentando isso dentro da sua casa, onde o teu esposo muitas vezes chega do serviço, você está lá e não há uma conversa. Infelizmente a tecnologia tem tirado o relacionamento familiar de muitos lares, querido. A tecnologia é boa, querido. O WhatsApp é bom, mas tem tirado a unidade dentro de casa. Lá em casa eles fizeram um desafio. Fizeram uma regra lá em casa. Vai para a mesa sem o celular. Sabia disso? E se a pessoa quebrar essa regra, tem que pagar um pote de sorvete. Paulinha, não sei se você está assistindo. No primeiro dia, Paulinha já esqueceu que teve que pagar um pote de sorvete. Era aniversário de quem ali em casa? Teu aniversário, né? Teu aniversário. Aniversário da outra estava ali em casa e nós estávamos ali na parte de trás, fazendo lanche, e eu esqueci. E eu queria mostrar não sei o que para não sei quem ali, um vídeo, não sei se era do Pedro, da Alicia, e eu peguei, pá, aí já me apontaram o dedo. Pai, o senhor está devendo um pote de sorvete. Paguei. Isso é bom. Por que nós estamos fazendo isso? Porque na refeição nós queremos conversar, olhando um no olho do outro. Olhando um no olho do outro. E infelizmente, em muitos lares, essa unidade, esse relacionamento tem se perdido. Josué era um líder comprometido, irmãos, com a unidade familiar. E ele não era alguém preocupado consigo mesmo, por isso ele não fala aqui, eu vou servir, não. Mas ele declara, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Querido, quando você lê esse texto agora, a partir de hoje, eu tenho certeza que você vai prestar muita atenção. Se você está servindo, se você e tua casa estão servindo ao Senhor de fato. Porque servir o Senhor, aleluia, é uma família ao serviço do Senhor, é uma família que entende o processo de liderança, que primeiro é a sua casa, e é uma família comprometida com a sua unidade. Amém, igreja? Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. Outra lição que nós podemos aprender, querido, é a vida de exemplo deste homem. Como falei para os irmãos nesta noite, em outros personagens você vai ver as suas falhas. A Fernanda citou Elias. O profeta Elias derrotou 450 profetas de Baal, numa vez só. E o que acontece? Jezabel manda um recadinho, um bilhete para ela, vou acabar com a tua raça. O que Elias fez? Caverna, depressão, ficou com medo, teve sua falha. Mas eu ainda não consegui encontrar falha neste homem chamado Josué. Um exemplo, dentro e fora de casa. Amém, querido? Um exemplo dentro e fora de casa. Às vezes tem pessoas que querem ser muito boas fora de casa, muito cordiais fora de casa, com seus amigos, com seu colega de trabalho, mas quando chega em casa, às vezes é na truculência,
no trato com a esposa, no trato com o filho. Fora da casa é tranquilinho, mas quando chega é o contrário. Querido, o bom exemplo, o testemunho, tanto precisa ser dentro da casa, como lá fora. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Nos ensina que a pessoa que serve a Deus deve ser exemplo para os que estão ao seu redor. Que testemunho! Se Deus chegasse para você hoje, pai e mãe que estão aqui, quero corrigir, se Deus chegasse para os teus filhos hoje, e falasse para o teu filho: olha, eu sou Deus do teu pai, eu sou Deus da tua mãe. Qual seria talvez a reação do seu filho? Qual seria a reação? Será que seria essa? Tem certeza que o Senhor é o Deus do meu pai? Tem certeza que o Senhor é o Deus da minha mãe? Por quê? Porque eu vejo meu pai só tratando mal as pessoas, tratando mal a minha mãe, trata mal a nós aí em casa, a minha mãe também, e começa, se o Senhor, tem certeza? Porque se é esse Deus que é o Deus do meu pai e Deus da minha mãe, o Senhor me perdoe, mas eu não te quero. Você veja, irmãos, isso é forte. Isso é forte. Porque é assim que Deus se apresentava: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas oxalá, se Deus chegar para o teu filho e se apresentar e dizer: olha, eu sou Deus, viu, do teus pais, da tua mãe, então eu quero ser Deus, porque meu pai é um homem de Deus, uma mulher de Deus, cumpridora das suas obrigações. Então eu quero isso para mim. O que é isso? Exemplo, irmãos. Aleluia. Exemplo dentro e fora de casa. Então eu e minha casa vamos servir o Senhor. Nos ensina que a pessoa que serve a Deus deve ser exemplo para os que estão ao seu redor. Testemunho. Eles precisam ver em nós, precisam ver em nossa casa, uma casa onde o Senhor habita. Josué não era o tipo de pessoa que falava assim: olha, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Tem muitas pessoas assim, querido. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Josué não disse: a minha casa servirá ao Senhor. Mas Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que Josué está falando? Aleluia. Ele se coloca aqui em primeiro lugar, irmãos. Ele se coloca em primeiro lugar no sentido de ser exemplo para aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Exemplo. Exemplo, querido. Exemplo para aquelas pessoas que estão debaixo da sua autoridade. Há pessoas que querem que os seus familiares sirvam a Deus, mas elas próprias, aleluia, não servem de exemplo. Elas mesmas não dão testemunho. Queridos, José fala aqui, quando ele fala essa frase, isso não significa que ele iria obrigar aqui, irmãos. Eu vou obrigar eles. Não, querido. Você não vê nenhum sentido aqui de peso. Você não vê aqui nenhum sentido de fardo de Josué declarar ali que a Bíblia não traz aqui o nome da esposa de Josué, não traz, você não encontra aqui a família. A Bíblia traz muito pouca a referência à família de Josué, muito pouca. Mas a verdade é que ele declara isso. Isso não significa que ele ia obrigar seus familiares a servir a Deus. Na verdade, o verdadeiro serviço ao Senhor não é construída nas bases da obrigação, querido. Deus não gosta disso.
Eu escutei uma coisa ontem que, ao primeiro momento, parece que choca. Mas eu quero dizer nessa noite, Deus não precisa de mim. Cristo, Deus não precisa de você. Muitas vezes nós achamos que, coitado de Deus, Deus não precisa de você. Mas eu quero dizer nessa noite, é um privilégio. Ah, irmãos, é um privilégio nós poder participar da sua obra. Deus se alegra. Se muitas vezes nós fazemos as coisas por obrigação, querido, você está enganado. Deus não vai aceitar nada, porque Deus não precisa. Mas é um privilégio para mim, é um privilégio para vocês que estão aqui nessa noite, vocês que nos assistem, de poder participar, querido, da obra do Senhor. É diferente, querido. É um privilégio, querido. Os servos do Senhor expressam uma devoção voluntária com base na gratidão por seu amor e por sua graça. A partir do momento em que eu penso que eu vou exercer o meu ministério por obrigação, querido, eu tenho que pedir para sair. Eu tenho que ter amor, querido. Nós precisamos exercer o serviço. Aleluia. E os servos de Deus exercem essa devoção voluntária com base na gratidão, seu amor e graça. Tem servos de Deus aqui nessa noite? Tem servos de Deus aqui nessa noite? É com devoção, é com gratidão, é com graça. O que Josué estava querendo falar aqui, que ele jamais deixaria de conduzir a sua família à verdade de Deus. Amém? Está entendendo, Celso? Glória a Deus. Nós não podemos deixar de exercer, querido, o nosso serviço, de conduzir a nossa família a verdade de Deus, baseada, pautada nessas escrituras. A semana inteira, Deus, sabe, a gente lendo, meditando, e eu falei, como é forte isso aqui, como é forte essa declaração de Josué, e muitas vezes nós fazemos essa declaração, querido, sem ter noção exata daquilo que nós estamos lendo. É sério isso, irmãos. Em nome de Jesus, esta noite, você que está aqui, você que nos assiste, que você possa ter essa certeza, dessa declaração, nessa noite, de você poder declarar, eu e minha casa, vamos servir o Senhor. De que maneira? Com devoção, com alegria, com fidelidade. Aleluia, porque é isso que ele fala aqui, irmãos, no nome de Jesus, no versículo 14. Agora, pois, temei o Senhor e serviu com sinceridade. Algumas traduções, fidelidade. Como líder da sua casa, Josué, ele estava comprometido a ensinar os seus, a sua família, a lei de Deus dentro da sua casa. A prioridade seria instrução. A prioridade seria instrução e conselho do Senhor. Aleluia. Eu penso, irmãos e irmãs, que nesta noite, o exemplo deste homem, o exemplo desse líder, chamado Josué, precisa me inspirar, precisa nos inspirar, nesta noite, a nós continuarmos, aleluia, a conduzir a nossa casa, a nossa família, à verdade de Deus. Aleluia. Também possamos nessa noite ser como Ele. Uma casa alicerçada na verdade de Deus. Nós não devemos ser guiados, querido, pela opinião da maioria.
Você não pode ser guiado por aquilo que as pessoas falam. Você não pode conduzir a tua casa, querido, baseado na opinião da sociedade ou do que as pessoas falam. Eu preciso conduzir minha casa. Eu preciso conduzir minha família debaixo dessas verdades aqui nessa noite. José estava cercado por um ambiente, irmãos, idólatra, pagão. Ele estava cercado nesse ambiente, por isso que ele fala. Por isso que quando ele fala para o povo, ó, vocês escolham a quem vocês vão servir. Seus deuses, quem serviram, e está escrito aí, Deus em letra minúscula, aos deuses da qual serviram os vossos pais, que estavam ali da linha do rio, aos deuses dos amorreus. Então Josué estava nesse ambiente, cercado, querido, de famílias pagã, idólatra, mas dentro da sua casa, Deus era o Senhor. Amém? Dentro da minha casa, Deus precisa ser o Senhor. Você consegue declarar isso comigo nessa noite? Diga assim: dentro da minha casa, Deus é o Senhor. Mais uma vez, não escutei. Dentro da minha casa, Deus é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. José não tinha, irmãos, qualquer dúvida que ele, a sua família, iriam servir ao Senhor. Queridos irmãos e irmãs, em muitas ocasiões, nessa travessia que nós estamos vivendo aqui, nessa caminhada que nós estamos nessa terra, nós não sabemos o tempo que aqui estaremos, né? Muitos novos aqui, pessoas novas de idade. Eu já estou quase perto da igreja triunfante, né, irmãos? Mas nós não sabemos, mas nesses momentos aqui, o que acontece? Em muitas ocasiões, a fé em Jesus Cristo vai nos colocar contra a correnteza. Contra a correnteza. Em muitas ocasiões, o serviço e a adoração de Deus vai nos levar a confrontar com a decisão popular, querido. Querido, esse momento que nós estamos vivendo. Em momentos assim, nós precisamos o quê, irmão? Nos apegar ao Senhor. Em momentos como esse, nós precisamos, sabe, estar junto com Ele, com fidelidade, com sinceridade. Aleluia. Então, fazendo isso, certamente a graça de Deus vai nos dar a certeza necessária para declarar em voz alta aquilo que José declarou: eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Irmãos, que privilégio. Que privilégio de poder estar neste lugar. Que privilégio de poder estar adorando o Senhor com louvores. Que privilégio, querido. Que você não venha perder essa essência da presença de Deus. E que você possa nesta noite, aleluia, depois de você ter escutado tudo aquilo que Deus trouxe ao teu coração, você possa se levantar: Senhor, eu quero te servir com sinceridade, com fidelidade, e eu quero declarar, Senhor, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, igreja? Porque eu quero declarar que a tua família nasceu no coração de Deus, querido. A tua família nasceu, é propósito do coração de Deus. Mas nessa noite é isso que eu quero que vocês entendam, que Deus precisa trazer um despertamento às nossas vidas, irmãos. Aleluia. Para que essa declaração seja real, verdadeira nas nossas vidas, nas nossas famílias. Não falar por falar: olha, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Não, querido, precisa ser com sinceridade, precisa ser com fidelidade. Precisamos ter certeza disso. Como falei em muitas ocasiões, essa fé em Jesus Cristo vai nos colocar contra as correntezas. O que é isso? As lutas, as adversidades, os problemas que se levantam, querido.
vai nos colocar contra a correnteza, querido. Mas é nesses momentos, querido, que o teu serviço e adoração a Deus, querido, ela precisa sobressair. E nesses momentos assim, que você possa se apegar ao Senhor a cada dia. Que você possa se apegar a Ele a cada dia, irmãos. Não abra mão disso. Sirva o Senhor, querido. Sirva o Senhor com sinceridade, tema Ele. Agora, pois, temei o Senhor, serviu com sinceridade e com verdade. Aleluia. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Mas eu quero deixar três ensinamentos. Se você tiver uma caneta, você anote. Para que você grave isso. Tudo isso vai acontecer. Mas isso que eu vou falar precisa estar na tua mente. Para Deus se manifestar. Para Deus intervir. Para Deus manifestar a presença dEle dentro da tua casa, dentro da sua vida, dentro da sua família. Entenda que o Senhor só vai se relacionar com o seu povo por meio de alianças. Você fez uma aliança com o Senhor um dia. Amém? Você fez uma aliança com o Senhor um dia. E Deus só vai se relacionar com o seu povo por meio de aliança. Ou seja, não quebre essa aliança. Segunda coisa, essa aliança deve ser mantida, baseada no versículo 14, com integridade e fidelidade. E a última coisa, essa aliança deve ser honrada, sempre, pelas famílias do povo de Deus. Deus só se relaciona com o seu povo através de aliança. E foi feita uma aliança, querido. Você fez uma aliança com o Senhor. Você fez. Não quebre essa aliança. Porque você, entendendo esse processo, você vai poder declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Eu quero orar pela sua família nessa noite. Eu quero orar pela sua casa nessa noite. Você pode se colocar de pé? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Baixe sua cabeça. Feche seus olhos. Os pessoal que estão na sua casa também. Eu quero declarar a bênção do Senhor à sua família. No nome de Jesus. Feche seus olhos, querido. Pai, em nome de Jesus, aqui estão, neste culto da família, neste culto presencial, essas famílias, também as pessoas que nos acompanham. E o Senhor ministrou esta palavra poderosa no nosso coração. E que a minha família, a família dos meus irmãos e irmãs que estão, Pai, possa ser uma família comprometida com o Teu serviço. E que possamos alinhar, Senhor, os nossos projetos familiares com a Tua vontade, Senhor. Que possamos levantar dentro da nossa casa, entender, Pai, que primeiro é lá dentro o processo da liderança. Que as nossas famílias, ó Pai, estejam comprometidas, Senhor, em unidade, em amor, em relacionamento. Pai, nos ajuda, Senhor, a sermos exemplos para as pessoas que estão ao nosso redor. Nos ensina, ó Pai, a colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Eu entendo que Josué, Senhor, não obrigou a sua família, não obrigou em forma alguma, Senhor, a sua família a servir o Senhor, mas havia uma devoção voluntária e uma alegria, Pai. Que isso possa estar no nosso coração. E que a nossa casa,
Que a minha casa, a casa dos meus irmãos, possa estar alicerçados na verdade de Deus, assim como está no Salmo 127. Que o Senhor possa estar edificando a nossa casa, o nosso lar. Abençoa, Pai, cada lar. Abençoa cada família nessa noite. Com a bênção da paz, a bênção da alegria e a bênção da provisão. No nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém? Tome teu assento. Louva a Deus pelos irmãos, louva a Deus pelas pessoas que nos acompanharam nessa transmissão através da internet. Amém? Ok, Dudu? Maravilha.